Olá, nessa aula a gente vai falar de um assunto que não é tão conhecido. Então você vai encontrar esse assunto em várias provas que caem em arquivologia e muita gente às vezes nunca ouviu falar ou se ouviu falar não faz muita ideia do que seja. É a chamada microfilmagem de documento. Vamos lá então? Então olha só, primeiro detalhe é a gente pegar um conceito para a técnica de microfilmagem. Então no dicionário de terminologia arquivística do Arquivo Nacional, nós temos essa definição aqui, ó. É a produção de imagens fotográficas de documentos em formato altamente reduzido. Então a definição do dicionário do Arquivo Nacional foi bem sucinto, bem simples. É uma técnica onde você produz imagens fotográficas de documentos em formato altamente reduzido. Para quem não conhece a técnica, eu imagino que não seja tão claro ainda não. Vamos avançar mais um pouquinho? Então olha só. A gente vai pegar aqui a definição de um decreto, que é justamente o decreto que regulamenta a microfilmagem no Brasil. Então o decreto 1799 de 1996. O que ele diz? Vamos ver se ele define melhor. Entende-se por microfilme, para fins desse decreto, o resultado de um processo, um procedimento de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Nossa, não melhorou muito não, ainda está complicado de entender, né? Então eu vou tentar achar uma tradução melhor para isso, de repente com as minhas palavras, olha só, para ficar mais fácil para você entender. O que eu diria? É uma técnica que permite criar uma cópia do documento, e aqui com as minhas palavras, em película fotográfica em tamanho altamente reduzido. Então já começa a clarear. Então para você entender, pensa comigo o seguinte, vamos lá, se você tiver mais de 25, 30 anos, você vai se lembrar, por exemplo, dos negativos de fotografia. Lembra quando você mandava revelar foto? Se você for adolescente, tem na casa dos 20 anos, talvez você não se lembre. Mas o pessoal aí com mais de 25 vai lembrar. Então você comprava uma máquina fotográfica e não tinha cartão de memória dentro da máquina. Então você tinha que comprar o quê? Um filme fotográfico. Então você comprava uma película que vinha num tubinho para colocar dentro da máquina e conforme você ia tirando as fotos, a máquina ia armazenando as imagens naquela película. Então eu estou citando isso por quê? Porque a microfilmagem usa exatamente esse material. É uma película de filme fotográfico. Por isso que a gente está vendo toda hora que é uma cópia fotográfica. Por quê? Porque a máquina de microfilmagem ela tira uma foto do documento e grava naquela película. Imagine como se fosse aquele filme fotográfico mesmo, até porque não deixa de ser. O microfilme ele é um filme fotográfico. Olha só, tem até a foto dele aqui, ó. Então, a diferença é que na máquina fotográfica você comprava um filme com 12 poses, 24, e na microfilmagem a gente usa microfilmes com milhares de poses para você tirar foto de documento. Então na prática o que acontece? A máquina de microfilmagem, você coloca esse filme virgem dentro dela, e conforme você vai tirando foto do documento, ele vai gravando nessa película. Para ficar fácil de você entender, pensa aqui comigo. Provavelmente você conhece máquina de fotocópia. Ah não, não liguei o nome à palavra. Xerox. Então o nome correto inclusive é fotocopy, né? Porque Xerox é o nome da empresa que fabrica aquela máquina, que nem sempre é da Xerox inclusive. Mas enfim, no dia a dia as pessoas costumam chamar de Xerox. Então na verdade é fotocopy. Então você já deve ter visto como é que funciona aquilo, né? Você tem uma máquina onde você insere o documento, aperta um botão, a máquina captura a imagem desse documento e grava numa folha de papel. Não é assim que funciona? A máquina de microfilmagem é a mesma coisa. Só que em vez de você colocar papel dentro da máquina, você vai colocar um filme fotográfico. Um filme virgem, e cada vez que você tirar a foto do documento, ele grava naquela película. Só por curiosidade, a microfilmagem é bem anterior à fotocópia. Olha só, ela foi criada mais ou menos em 1839, na Inglaterra. E até hoje é usada no mundo inteiro. Então, na verdade, inclusive, a fotocópia, a Xerox, que as pessoas conhecem no dia a dia, ela foi criada a partir da microfilmagem. Então a microfilmagem, pegaram uma máquina de microfilmagem, só que em vez de colocar filme dentro dela, montaram uma tecnologia em que você coloca papel e a imagem sai no papel. Isso aí na década de 60 do século passado. Até então, a cópia que você podia fazer do documento era em microfilme. Inclusive a empresa que fez essa adaptação, nada mais era do que a Xerox. Por isso que a técnica ficou conhecida como Xerox. Mas enfim, então já deu para entender como é que funciona. Você tem uma máquina grande, como se fosse uma máquina fotocopiadora, você coloca um filme lá dentro, filme virgem, um rolo de filme, vai tirando foto dos documentos, vai gravando aquele filme, quando termina a gente manda revelar esse filme,
um laboratório de revelação, o pessoal que usou as máquinas vai lembrar disso, e o filme revelado se torna um microfilme. Que na prática é o negativo, né, da fotografia, que é o rolo de microfilme. Inclusive na hora de guardar, a gente tem o rolo de microfilme, que guarda em rolo. A gente pode cortar esse filme, né, em pedacinhos, e aí para quem usou o filme fotográfico também vai lembrar. Então lembra que você levava lá na loja que fazia a revelação, e na hora de devolver o filme ele não devolvia no rolo, ele cortava as tirinhas, lembra disso? Então você tinha os negativos guardados em tirinhas, e aí aquelas tirinhas era colocado numa jaquetinha, um material de poliéster, onde você guardava ali as tirinhas do microfilme. Então a gente chama aquilo de jaqueta. Olha só, você pode ter uma jaqueta que você vai cortando os pedacinhos do rolo e guarda em formato de jaqueta. E existe uma máquina que você faz uma cópia dessa jaqueta e ela vira uma microficha. Então você tem os microfilmes, né, o rolo, foi cortado em tirinhas e foi feita uma cópia que você tem uma ficha completa. Então são maneiras de você guardar a cópia do documento. E isso aqui fica minúsculo mesmo. Por isso que o nome é microfilme. Então é micro de muito pequeno, filme porque é o material que é o filme fotográfico. Então na hora de guardar você vai ter um documento 300 vezes mais ou menos menor do que o documento original. Vamos avançar mais um pouquinho? Como é que você vai ler isso? Então existe a máquina que faz a leitura do microfilme. Então olha só, você colocou ali, nesse caso, o rolo do microfilme. Se fosse microficha, tinha que ter uma leitura de microficha. E onde ele estiver posicionado aqui, ele aparece aqui na tela. Então você vê que nessa imagem o sujeito está lendo o jornal ali na tela. E é muito comum você ver isso em filmes mais antigos, por exemplo. Então eu acabei de comentar contigo que a fotocópia que você conhece só apareceu na década de 60. Então se você assistir um filme de uma história que ocorre antes da década de 60, imagine, por exemplo, um filme lá da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então você vai perceber que os espiões, eles tinham lá as cópias do documento em microfilme, porque na época era assim que se produzia as fotos de documentos. Então você tem essa tecnologia aí bem antiga, e para poder ler tem que ter essas máquinas apropriadas para isso. Então tá aqui uma imagem que mostra como é que a coisa funciona. Bom, vamos resolver algumas questões falando do que é microfilmagem. Olha essa primeira. Microfilmagem é a produção de imagens fotográficas de documento em formato altamente reduzido. Tá aí, eu pego a definição lá do dicionário do Arquivo Nacional. Perfeito. E agora já entendeu o que quer dizer isso. Microfilmagem é o processo de produção de imagens fotográficas altamente reduzidas de documentos. Ó, só mudou a ordem dos fatores. O processo de produção de imagens fotográficas de documentos em tamanho altamente reduzido é chamado de quê? Microfilmagem, a letra E. Bom, vamos agora trabalhar as aplicações da microfilmagem. Qual é a vantagem de você microfilmar documento? Então olha só, nós temos aqui várias vantagens e vamos analisar uma por uma. Ganhar espaço nos arquivos, existe a questão da validade legal jurídica do microfilme, preservação dos originais em papel, uma grande durabilidade e também pode ser usada como segurança na guarda dos documentos, no caso usando como backup de documentos no seu arquivo. Então vamos lá, então, a primeira vantagem da microfilmagem seria ganhar espaço nos arquivos. Por quê? Porque você pode substituir o documento guardado pela cópia em microfilme. Então imagina o seguinte, você tem lá um arquivo com milhões de documentos guardados. Então pegando até um exemplo prático para você entender. Quer ver? Eu trabalho no arquivo do Tribunal de Justiça do DF. Então lá a gente tem milhões e milhões de processos arquivados e quando você estuda ali o ciclo de vida dos documentos, você lembra que tem que ter ali, cada tipo de documento tem um prazo adequado para guardar. Tem coisa que a gente guarda por 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, enfim. Então são documentos guardados às vezes por muito tempo. E aí, digamos, no nosso exemplo lá do TJ, a gente tem um galpão ou vários galpões de processos. Então você tem que manter aquilo ali climatizado, tem que ter um ambiente adequado, às vezes para guardar processo por 50, por 100 anos. E aí? Isso tem um custo, isso dá trabalho. Então o que a gente poderia fazer usando essa tecnologia aqui? Então a gente pode microfilmar os processos, inclusive no tribunal a gente acaba fazendo isso mesmo, processo de grande durabilidade, e aí substitui o processo em papel pela cópia em microfilme. Então você troca um espaço que ocupava ali, documentos que ocupavam um galpão de 2.000 metros quadrados, por exemplo, uma sala de poucos metros quadrados.
onde você vai ter toda essa documentação num espaço bem reduzido. Fica mais fácil de controlar a umidade e temperatura e você ganha esse espaço todinho para guardar outros documentos. Então essa seria uma grande vantagem da microfilmagem. Agora olha só, desde que não sejam permanentes, ou seja, históricos. Por quê? Porque a questão é a seguinte, a bibliografia ou a legislação que trata do assunto tem alguns detalhes. O primeiro é esse aqui, ó. Os microfilmes de que trata essa lei, que é a Lei 543 de 68, que instituiu a microfilmagem no Brasil, assim como as certidões, os traslados e as cópias obtidas diretamente dos filmes, produzem os mesmos efeitos em juízo ou fora dele. O que quer dizer isso? Então, na legislação brasileira, o microfilme vale como se fosse documento original. Então você microfilmou o documento, você tem o original e tem a cópia em microfilme que vale da mesma forma. Então você passou a ter o documento e uma cópia com a mesma validade. Por isso que você pode eliminar o original e guardar a cópia no lugar. Porque você tem uma cópia que vale como se fosse original. Agora vamos pegar mais detalhes, olha só. O que essa mesma legislação diz? Documentos permanentes de importância histórica. Então quem estudou direitinho o ciclo de vida dos documentos sabe do que a gente está falando. Então documentos de importância histórica não podem ser eliminados e substituídos pela cópia em microfilme. Por isso que naquele slide anterior eu falei que você não vai ganhar espaço microfilmando documento permanente. Por quê? Documento permanente é documento histórico. Tem que ser guardado para sempre. Ah, quer dizer que não pode ser microfilmado? Pode. Só não pode a microfilmar e jogar o original fora. Imagina você pegar documentos importantes para a história do país, vamos microfilmar a Lei Áurea, os tratados de Tordesilhas, vamos microfilmar a Carta do Peru Vaz de Caminha e jogar os originais fora? Claro que não. Então você pode microfilmar? Pode. Mas se o documento é histórico, é de guarda permanente, mantém o original guardado. Então olha só, a legislação deixa isso bem claro. Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em local separado da repartição detentora dos mesmos. Então a sugestão seria o quê? Tá, você pode microfilmar documento histórico para guardar o microfilme na empresa e guardar o documento original em outro lugar para preservar. Até para evitar risco de estragar alguma coisa assim. Bom, avançando mais um pouquinho, olha só questões de prova anterior. A microfilmagem de documentos propicia redução de espaço considerável. E quando ele diz aqui redução de espaço, no sentido de redução de espaço ocupado pelos documentos. Nesse caso, correto. Após a microfilmagem, os documentos de arquivo podem ser eliminados, exceto, salvo, os documentos permanentes. Perfeito, exatamente isso. Os documentos de valor histórico poderão ser eliminados após a microfilmagem. Não. Então, documentos permanentes de importância histórica não podem ser eliminados depois de microfilmados. Sobre o processo de microfilmagem de documentos oficiais no Brasil, é correto afirmar que documentos de guarda permanente, uma vez microfilmados, só podem ser eliminados, ou não pode, com autorização do Arquivo Nacional. Errado, não se elimina documento permanente, ainda que tenham sido microfilmados. A microfilmagem de documentos arquivísticos considerados permanentes, sem eliminar os originais, é um procedimento correto. Ok. Então você pode microfilmar documento permanente, mas não pode eliminar o original. A legislação brasileira aceita o microfilme como prova legal e autêntica. Ele tem validade como se fosse documento original. Perfeito. Bom, outra vantagem, a durabilidade dos microfilmes. Então se você mantiver o microfilme no ambiente climatizado e bem conservado, ele pode durar até 500 anos. Então quando a gente faz a microfilmagem, existem vários tipos de materiais que formam o microfilme. Então tem microfilmes feitos de vários materiais químicos diferentes. Então o material mais durável é o microfilme de sais de prata, que na bibliografia a ideia é que ele dura até 500 anos, que é um prazo bem razoável para se guardar documento. Então às vezes você tem lá um documento em papel que tem que guardar por 100, 200 anos. E às vezes ele foi feito num papel muito ruim que não vai durar 30 anos sequer. Então uma maneira de garantir a durabilidade desse documento é microfilmar. Porque você passa a ter um documento, uma cópia, que vale da mesma forma que o original e dura até 500 anos. Então seria aí uma grande vantagem da microfilmagem. Olha essa questão aqui, ó. A microfilmagem, técnica moderna, serviço dos arquivos, moderna aí com quase 200 anos, mas tudo bem, realiza a produção de imagens fotográficas de documentos em tamanho altamente reduzido. Perfeito. Seu uso nas instituições representa uma economia de espaço e segurança na conservação dos documentos vitais da empresa. Agora vem a pergunta.
Assinale a alternativa que apresenta a expectativa de vida do microfilme. Então vai depender do tipo de material, mas a gente percebeu aí que o que dura mais é 500 anos. Então letra A é o item correto. Bom, e outra aplicação da microfilmagem é utilizar como backup. Então também você pode usar dessa forma. Então se você tem na sua empresa documentos que você tem lá guardado e não pode nem sonhar em perder aqueles documentos. Então uma maneira de garantir, né, não perder aquela informação é microfilmar. Que você passa a ter o original e passa a ter a cópia em microfilme. Então o detalhe aqui é o seguinte, quando você microfilma o documento, não é obrigado a eliminar o original. Você passou a ter o original e passou a ter a cópia em microfilme que vale como original. Ah, eu quero guardar as duas, perfeito. Então você pode manter uma no lugar, outra no outro e pronto, tem uma garantia. Se acontecer alguma coisa na empresa com os originais, você tem a cópia microfilmada em outro local. Inclusive no Brasil, quem faz muito isso é cartório. Cartório de registro de imóveis, de pessoas, enfim, é muito comum os cartórios microfilmarem as certidões e as escrituras. Por quê? Se pegar fogo no cartório, você tem esse documento guardado em outro local. Você tem a cópia em microfilme em outro local, que vale como se fosse original. Então ela está servindo de backup. Então olha só, você tem um backup em microfilme, caso perca os documentos originais. Seria uma aplicação também da microfilmagem. Ó, detalhe, a legislação que trata do assunto, ela exige o seguinte, todo microfilme, e isso é obrigatório na legislação que trata do assunto, deve ser gerado em 2 cópias, guardadas em locais separados. Então todo órgão público, toda empresa que trabalha com microfilmagem, então quando você gera o microfilme, tem que gerar uma segunda via dele. Então a gente costuma chamar isso aí, a primeira via de original e a segunda via de cópia de segurança. Então você criou a primeira via do microfilme, conferiu, tá tudo ok, gera uma cópia. Então você passa a ter 2, guardadas no mínimo em locais, em prédios separados. Para que isso? Para garantir a segurança. Então se acontecer alguma coisa com a primeira via, você sempre vai ter a segunda. Então isso não é opcional não, isso é obrigatório na legislação que trata do assunto. Tanto é que, olha só, questões disso. Será obrigatória para efeito de segurança a extração do filme cópia a partir do filme original. Então a primeira via vai gerar uma segunda via. Perfeito. E se quisesse acrescentar, ainda tem aquele detalhe, guardadas em locais separados. Olha isso aqui, o armazenamento do filme original, que é a primeira via, deve ser feito em local diferente do filme cópia, que é a segunda via. Perfeito. E essa aqui, concluído o processo de microfilmagem, o filme original e o filme cópia, as 2 vias, serão armazenados no mesmo local. Não. É justamente o contrário. Tem que ser em locais separados. Bom, desvantagens. Tá, depois de tanta vantagem da microfilmagem, qual seria a desvantagem? Bom, primeiro, o alto custo. Então não é um procedimento barato. Então para você realizar a microfilmagem, esse equipamento não é um equipamento barato, não é muito comum de encontrar, então você vai ter que ter ali, no caso do órgão público, para montar um laboratório de microfilmagem, né, comprar equipamentos que fazem microfilmagem, leitoras para poder ler esses documentos depois, que não é muito comum, então começa pelo alto custo que vai exigir isso aí. Não permite acesso múltiplo, como por exemplo a digitalização oferece. Como assim? Quando você digitaliza documento, você pode ter aquela cópia ali digitalizada e colocar ela num sistema, numa rede, que milhões de pessoas no mundo inteiro podem acessar. Simplesmente com o seu computador, ou até com o seu celular, enfim. Então você consegue colocar aquela informação para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Na microfilmagem não tem como, é uma coisa física. Então se você tiver uma cópia em microfilme, vai estar lá naquele lugar guardado. A pessoa vai ter que se dirigir até lá para poder ter acesso. Seria uma desvantagem se comparado com a digitalização. Olha só, os equipamentos de leitura não são muito comuns nas instituições, é aquilo que eu citei. Então se a gente for comparar a digitalização com a microfilmagem, o problema é esse. A digitalização é mais barata, ela permite você colocar ali para milhões, milhares de pessoas terem acesso ao mesmo tempo, e os equipamentos são os equipamentos comuns que a gente já tem nas empresas, já tem no dia a dia, nos lares, as pessoas já têm equipamentos eletrônicos que já conseguem acessar essas informações que foram digitalizadas em vez no caso de microfilmado. Mas enfim, ainda existe instituição, principalmente órgão público, adotando a microfilmagem como técnica na reprodução de documentos. Olha essa questão aqui, ó. A técnica da microfilmagem tem como limitação, uma delas, a dificuldade de acesso múltiplo. Tá vendo? É você colocar lá na rede e milhões de pessoas terem acesso ao mesmo tempo. Essa seria uma das vantagens da digitalização dos documentos.
Perfeito, exatamente isso. A microfilmagem, técnica de custo elevado, ok, deve ser realizada em grandes volumes documentais, cujo prazo de guarda seja longo. Então o que ele está comparando aqui é o seguinte: quando é que você vai optar por realizar a microfilmagem? Analisa, será que vale a pena pegar um monte de documento que você vai guardar daqui, vai eliminar daqui a 1 ano e ele microfilmar? Não é muita vantagem. Por quê? Porque é uma técnica cara e você microfilmou e daqui a pouco vai jogar fora. Então seria mais adequado se for coisa que você vai guardar por muito tempo. Ah, eu tenho um galpão de processo de vara de família que eu tenho que guardar por 100 anos. Ah, então um tempo bem elevado e um volume muito grande. Então nesse caso, se você fizer as contas e ver quando é que você vai gastar para microfilmar e quanto você gastaria para manter aquele galpão, de repente acaba valendo a pena. Então a microfilmagem é mais para esse tipo de situação mesmo. Perfeito. Que mais? Então nós temos aqui algumas aplicações da microfilmagem que a bibliografia nos traz. Então ela cita aí a microfilmagem de substituição, de preservação e de segurança. Então isso tem a ver com o seguinte: você microfilmar o documento para quê? Vamos lá, quando é que você vai aplicar cada uma? Então a microfilmagem de substituição, preservação e segurança, o nome já sugere. Porque pensa comigo o seguinte, ó, substituição. Analisa aqui, olha só. O que você vai substituir? O documento original pela cópia e microfilme. Então você tem a microfilmagem de substituição, quando você pretende microfilmar, jogar o original fora, que não é permanente, e substituir pela cópia e microfilme. Então a microfilmagem de substituição visa ganhar espaço no arquivo. Então o nome já diz. A microfilmagem de preservação é quando você não vai jogar o documento fora e você quer conservar o original. Geralmente para documentos permanentes. Lembra que os documentos permanentes você não pode eliminar mesmo que você microfilme? Então você pode microfilmar para quê? Para guardar o original, ninguém vai triscar no dia a dia, está lá preservado, e usa cópia e microfilme. E a microfilmagem de segurança é quando você vai utilizar como backup. Então você quer microfilmar para não correr o risco de perder aquela informação. Então você tem o microfilme guardado, usa o documento original no dia a dia, mas se acontecer alguma coisa, o backup, né, a cópia de segurança está guardada. Então o nome da aplicação da microfilmagem varia de acordo com o que você espera ganhar aplicando essa técnica. Olha essa questão aqui, ó. A microfilmagem de preservação, ou não é para ganhar espaço, é aplicada quando o objetivo é microfilmar documento tendo em vista a conservação dos originais, com a finalidade de preservá-lo dos desgastes relacionados à consulta. Essa modalidade deve ser aplicada principalmente em quais arquivos? E aí, qual é o arquivo que a gente tem no documento que não pode eliminar e você tem que conservar eternamente, tem que ter muito cuidado com eles? São os documentos permanentes. Então, letra D é o item correto. E esse aqui, o microfilme de segurança, serve à preservação de informações contidas em documentos que são eliminados. E aí, o microfilme de segurança é para você eliminar o documento, tendo em vista a racionalização e aproveitamento de espaço? Não. Esse aqui é o microfilme de substituição. Você vai eliminar o original e guardar o microfilme no lugar. Então tá aí, mais uma vez, invertendo conceitos aí a questão. Para proteger os documentos de valor permanente, impedindo seu uso e manuseio constante, então é para conservar, utilize qual aplicação da microfilmagem? Microfilmagem de preservação. Então, letra B é o item correto. Bom, então nós tivemos aqui uma aula para você entender de uma forma geral o que é microfilmagem. É aquele que eu coloquei no início, é um assunto que pouca gente conhece. Então muita gente às vezes até já ouviu falar, mas não sabe muito bem do que trata. Então você entendeu que é uma técnica de reprodução, de cópia de documentos, utilizando uma tecnologia fotográfica, onde a cópia do documento é gravada em filme fotográfico, numa película, em tamanho altamente reduzido, e isso aí traz várias vantagens para a instituição, como a gente viu aqui no decorrer dessa aula. Bons estudos para você e até a próxima.